Sejam muito bem-vindos ao PodArte, um canal voltado para artistas e talentos de Brasília para o mundo. Aqui transitamos no universo da arte, da comunicação, da expressão e, claro, da criatividade. A entrevistada de hoje, gente, olha que interessante. Ela é uma misturinha, é isso mesmo, descendente de japoneses e alemães. Mas olha só que parte mais interessante ainda. Ela tem um olhar artístico para ambientes e também sobre a vida. É ela, Suiene Arakaki, arquiteta e urbanista. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui participando do PodArte, falar um pouco sobre arte, sobre como que a arquitetura e a arte vão se encontrar. E às vezes as pessoas perguntam, né, se a arquitetura é arte? Talvez essa fosse até a sua primeira pergunta. Vocês estão vendo aí, ela já começou, me instigando. Mas enfim, se a gente for resgatar um pouco a história, né, da nossa civilização, a gente pode até pegar um gancho filosófico, entender que muitas vezes a arquitetura não foi vista como arte, né? Se for lá pegar em Kant acreditava que só é arte aquilo que é contemplativo. Se existe uma utilidade, não é arte. E a arquitetura é extremamente útil. A gente vive na arquitetura, a gente trabalha na arquitetura, a gente cresce na arquitetura, se desenvolve na arquitetura. Então, obviamente, tem muita utilidade. Mas a gente não consegue se desvencilhar da arte também. Afinal de contas, a arte é vida, né? É expressão. Nossa, vocês estão vendo? Ela já começou já com tudo. Eu tô aqui e falei, e agora, e agora, e agora? Que gostoso saber que você entende que arquitetura é arte. Mas já conta pra gente, quando você sentiu a arte entrando na sua vida? Bom, como você já falou, eu sou filha de descendentes de japoneses e alemães. E desde sempre na minha casa a gente foi rodeado de amigos artistas, músicos, arquitetos, cantores, enfim. Sempre na minha casa teve muita arte vinda de todos os lados dos meus pais. E eu acho que também, além disso, viver em Brasília, eu nasci aqui em Brasília, a gente não tem nem como ignorar a junção da arquitetura com a arte, está muito presente no nosso dia a dia. Eu morei na 108 Sul, quando eu era pequena, e aos 2 anos eu tive um problema no coração, tive miocardite, e eu tinha uma babá que me levava para comer na 308. Porque nessa época eu não gostava de comer, só que eu não podia correr, não podia pular, não podia fazer nada. Então ela me levava para me distrair, e aí entre uma brincadeira e outra, uma colherada na boca. E eu acho que talvez a arte tenha começado a entrar nesse momento, sabe? Olhando, vivendo, né, experimentando os jardins do Burle Marx, passando a mão nos azulejos do Arts-Vulcão da igrejinha, vendo a própria igrejinha do Niemeyer, os painéis do Volpi. Então, tinha muita arte inserida na arquitetura. E é difícil não se apaixonar e não achar que a gente consegue viver desvencilhado, né, do espaço, do ambiente que é repleto de arte. Então, acho que, às vezes eu até falo que eu não sei se eu escolhi a arquitetura ou se a arquitetura me escolheu porque estava muito presente desde pequena. E essa experiência de criança, de brincar no parquinho do Burle Marx, molda uma criança desde pequeno. Não tem como... A diferença é muito grande, né, Rai, de você, criança, brincar num parquinho de plástico e, como é a maior parte dos parquinhos hoje, prontos, ou você brincar num parquinho onde você constrói a brincadeira. Porque o paisagista te ofereceu esse espaço para você construir a sua vida, a sua experiência ali naquele espaço. É muito diferente, né? Muito. E foi gostoso ver você falar que será que a arquitetura me escolheu ou eu escolhi a arquitetura? Você se arrepende de ter feito essa escolha? Jamais. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que a gente tem muitas habilidades. Todo mundo tem muitas habilidades. A gente poderia escolher várias coisas, né? Várias áreas para a gente atuar.
E quando a gente escolhe uma profissão, eu acho que a gente escolhe um caminho para servir, para devolver à comunidade, à sociedade, ao ser humano, algo que a gente recebeu e é um caminho que a gente escolhe. Mas eu sou apaixonada pela arquitetura, então eu acredito, né? Então, até quando as pessoas me perguntam, o que você faz? Eu ajudo as pessoas a construir os seus sonhos e a transformar a própria vida através da arquitetura, porque a arquitetura é ferramenta de transformação do ser humano, da sociedade, da comunidade que você vive. Quando a gente vive em espaços que são que tem qualidade espacial, né, que te promove enquanto ser humano, você cresce um ser humano melhor, você se desenvolve um ser humano melhor, você se mantém um ser humano melhor. E o leigo nem sabe, mas quando a gente estuda arquitetura, a gente aprende a se comunicar com a cidade. Os prédios falam, as ruas falam, o ambiente fala e mandam mensagens pra gente. Então, seu olhar é diferente hoje. Você não consegue ir a um ambiente com certeza, sem ter esse feeling de olhar para as paredes, para as plantas, ver a harmonização do lugar. Completamente. Isso faz parte, a gente bate o olho e a gente se alimenta do espaço, né? Eu falo que parece que entra pelos poros. Você percebe o espaço de uma maneira diferente, não tenho nenhuma dúvida, né? E eu acho que é muito essa questão de... voltando, né, para os filósofos, né? Tanto o Goethe quanto o Schopenhauer falavam que a arquitetura é música congelada. Olha que comparação legal. E se você for para pensar, ambos têm ritmo, têm harmonia, né? Tem composição. E pensando nisso, olha como a gente percorre a cidade, percorre os ambientes e se sente equilibrado a partir dessa composição, ritmo, harmonia, né? Então é muito isso, o olhar da gente, ele passa a ser um olhar diferente. A gente enxerga elementos de composição como linha, volume, que também tem na música, como um conjunto todo que traz essa expressão artística e especialmente te traz experiência sensorial, né? Uau! Quando seus clientes vão te procurar, tem muito essa questão de me ajuda porque eu não sei o que eu quero. Você consegue, através de todo esse feeling artístico, você consegue levar para ele, estudar a identidade, levar algo, falar assim, tá aqui, essa é a sua arte? Com certeza, tem clientes que chegam já muito, eu quero isso, eu quero que tenha, na verdade o cliente, por não ser da área, ele chega com algumas partes de um todo. Algumas referências, eu queria assim. Tá. Com algumas referências. E ele não consegue identificar o que é daquele elemento exatamente o que ele gosta. E a gente, ao longo do tempo, vai entendendo, vai interpretando esse input, né, que o cliente traz. E aí você mostra, ele te mostra, imagina, ele mostra uma imagem e ele fala, eu gosto desse ambiente aqui, eu gosto de tal elemento, mas aí você começa a pescar. Mas por que você gosta disso? Porque isso me traz uma sensação de aconchego, de sofisticação. E aí você começa a entender o que o cliente quer de fato, porque às vezes não é aquele elemento, é a consequência daquele elemento, é o que está por trás disso. Né? Porque é aquela história de qual é a mensagem que eu quero passar, né? Então, todo mundo tem isso, seja um projeto de loja comercial, seja residencial, todo mundo quer expressar alguma coisa. Inclusive porque o espaço, ele é uma extensão da gente, tanto de marca quanto da pessoa física, né? Então, o cliente, às vezes, ele chega com alguma ideia, mas a gente tem que entender o que está por trás dessa ideia. E quando você conclui ali a obra, qual a sensação que te traz vendo toda a arte envolvida? Qual o sentimento que te traz? Porque você idealiza, você olha com aquele olhar, depois você vai montando, vai estudando o comportamento do seu cliente, vai entendendo como é que ele quer, e você fala, é isso. Olha, é maravilhoso quando a gente conclui, especialmente porque o projeto é meio, não é fim.
O fim é a obra construída. Na verdade, o fim talvez nem seja esse. O fim é a satisfação do cliente. Então, quando a gente finaliza a obra, e é um processo longo, né? Especialmente projetos residenciais são projetos longos. É um casamento, é um relacionamento, né? Então, quando a gente conclui a obra, que o cliente vê o sonho construído, e as crianças, os filhos começam a correr pela casa, ou a cliente começa a trabalhar o jardim, fazer uma horta, reunir os amigos, fazer uma refeição com a família, e eles te devolvem isso em forma de sentimento. Aí vem a mensagem: olha, quero te agradecer porque eu estou aqui na minha casa graças a você, e se não fosse você eu não tinha conseguido chegar nesse ponto. Nossa, isso é tão gratificante. E é como se a nossa alegria fosse a alegria do outro. É bom porque é bom para o outro, sabe? Eu não consigo nem expressar direito, porque é uma alegria muito grande, porque tem um processo muito complexo. Fazer arquitetura é um processo complexo. São muitas pessoas envolvidas, muitos profissionais envolvidos para um objetivo comum. Então, é um processo longo e complexo. Quando a gente chega lá no final, que o cliente está vivenciando tudo que ele sonhou, porque o compromisso dele é com o sonho, não é com o projeto, não é com a obra. O compromisso do cliente é com o sonho lá na frente. E aí, quando a gente vê isso tudo materializado, nossa, é bom demais, sem palavras. Uau! A gente falou um pouquinho sobre referências. Você teve, antes de você decidir escolher arquitetura, ela me escolheu, mas teve aquele gancho, falou assim: nossa, eu gosto muito da arte dessa pessoa. Eu gosto como é que ela monta, como é que ela estuda o ambiente, como é que ela se comunica. É sobre isso. De novo, né? Eu nasci em Brasília, cresci em Brasília, então as minhas referências são muito fortes. E são as referências dos grandes mestres modernistas. Dentro disso a gente tem Burle Marx, que desde pequenininha, esse contato com os azulejos, com os jardins, Atos Bulcão com os azulejos, sempre esteve muito presente. O próprio Niemeyer, que muitas pessoas erroneamente falavam: mas Niemeyer não é arquiteto, ele é um escultor. E a gente tem uma certa tendência a denegrir um pouco aquilo que a gente tem de bom, né? Mas Niemeyer é maravilhoso. Niemeyer sabia muito de estrutura também, da parte de engenharia, e a arquitetura é maravilhosa por causa disso, que junta a arte com a técnica. Até meu sócio costuma falar: olha, você tem um problema difícil, você procura um engenheiro, mas se o seu problema for muito difícil, você procura um arquiteto, porque é justamente a criatividade que a gente tem associada à técnica que vai te trazer a melhor solução, a solução mais adequada, né? Uhum. Então, as minhas referências, elas foram referências da base da arquitetura modernista brasileira, né? Atos Bulcão, Burle Marx, Niemeyer. Então você teve várias referências, né? Várias teve referências. Assim, chave para falar: essa pessoa mudou a minha vida. Não tive uma única referência. Até porque Brasília está repleta de exemplos. E antigamente a gente não tinha muito o que fazer em Brasília em termos de lazer. Então, no cronograma familiar, o final de semana a gente ia para o Parque da Cidade, tinha a piscina de ondas, a Praça das Fontes, que era maravilhosa. Eu me lembro, pequenininha também, andando por lá, eu sentia o cheiro de terra molhada, o barulho da água, porque era um oásis no meio da cidade. Que também, o paisagismo é arte, né? Porque paisagismo não é planta, paisagismo é paisagem. É a construção da paisagem. Acho que é só as plantas, né? Exatamente. E além do Parque da Cidade, tinha catedral, a igrejinha, ou seja, era a arquitetura que continha a arte. E o modernismo trouxe muito isso, a junção de todas as artes. A catedral, por exemplo, a gente olha os vitrais, as esculturas, todo aquele simbolismo, né, de você entrar por um túnel escuro, baixinho, e de repente você ser inundado de luz e anjos descendo do céu. Então, isso tudo é arte e faz parte de um ambiente. Então, eu não tive uma única referência. Eu acho que tudo isso
é uma composição de referências que foi construindo a minha própria arquitetura, a linguagem, a minha forma de expressão. É muito difícil quem mora em Brasília, quem nasceu em Brasília, conseguir se desvencilhar disso, porque é uma arquitetura muito forte e uma arquitetura de muita qualidade espacial, né? Uau! Tem limite para a arte dentro da arquitetura? Não, Por com quê? certeza não. Primeiro que, se você for pensar na arquitetura em si, a gente tem esses exemplos todos que eu comentei agora há pouco, né, como a catedral com os vitrais, ou a igrejinha com os azulejos, o palácio com a capelinha do palácio, com as pinturas todas, os afrescos. Então, já está inserido, né, um exemplo que, para mim, é talvez um dos mais... Eu tenho 2 maravilhosos aqui em Brasília, que é o Palácio Itamaraty, e que, claro, a arquitetura já é maravilhosa, dentro, né, tem aquela escada linda, com aquela curva maravilhosa, então aquilo é arquitetura, mas logo em cima a gente tem Atos Vulcão, quando chega no terraço a gente tem Burle Marx, e aí tem obras de arte. A gente tem uma tapeçaria lá em cima, não sei se é talvez uma das maiores que a gente tenha do Burle Marx, que é um desbunde, é simplesmente assim, é de tirar o fôlego. E tudo isso com esculturas, né? Então tem muita obra de arte inserida. A própria arquitetura, ela já foi pensada para receber essas obras todas, né? Então, o Itamaraty é um exemplo, assim, então acho que realmente não tem limite, é a junção de todas as artes. E o Brasília Palace Hotel também, que é do meu coração, que a arquitetura é maravilhosa, e a gente tem inúmeras obras ali dentro também, né? Então, não tem um limite. A arquitetura, diferente de Kant, eu acho que a arquitetura é arte, sim. Tem a utilidade, mas ela não deixa de ser contemplativa também, porque ela cria espaços também de contemplação. Não existe esse limite. Se a gente for trazer isso para dentro dos ambientes, né, o que as pessoas costumam falar que é arquitetura de interiores, porque eu nem acredito muito em decoração, o que eu acredito é em arquitetura de interiores. Só que a arquitetura, o lado externo e o interno, é preciso ser uma coisa só. Eu não posso ter uma capa do lado de fora dizendo uma coisa, dando uma mensagem, do lado de dentro dizendo outra, né? Então, tudo é uma extensão uma da outra, né? Tá tudo muito integrado. Quando você traz isso para a parte interna do ambiente, a gente tem inúmeros exemplos maravilhosos ao longo da história. Tem um arquiteto, engenheiro muito antigo, né, o Macintosh, que ele desenhava o prédio, ele calculava para o prédio ficar em pé e, não satisfeito, ele desenhava os móveis na parte interna da casa, ele desenhava a maçaneta da porta, ele desenhou os talheres da família. É surreal, né? Se você for pegar outros exemplos, a gente tem grandes arquitetos, tanto da nossa história como da nossa história recente, que desenhavam o prédio e desenhavam a cadeira. Então, tudo não tem limite mesmo. E o arquiteto, ele é preparado, formado para isso, sabe? Para ser realmente um profissional que, não vou dizer que dá conta de tudo, mas a gente tem essa liberdade né, de usar a criatividade para... Sim. Né? Ou com cenografia, ou com iluminação, ou com fotografia. A gente tem essa liberdade para percorrer vários bracinhos, sabe, da arquitetura. Desses ambientes que você percorre, qual que você mais gosta? Gosta de trabalhar mais casas, lojas? O que você mais gosta? A gente gosta bastante de casa. O escritório é bem voltado para projetos residenciais, que é mais desafiador, porque a gente entra muito na vida das pessoas e então é difícil, né, estabelecer daí um limite, porque você precisa entender como a pessoa vive, o que ela faz, como que é a dinâmica da família, se recebe gente no final de semana, se não recebe. De fato, a gente entra muito na vida da pessoa, para que, quando ela receber aquele espaço, ela tenha um sentimento de identidade, de pertencimento, né? Ela consiga se enxergar naquele espaço. Então é desafiador nesse sentido, inclusive porque
cria uma conexão muito forte, um laço muito forte, então é muita emoção ali. É diferente de um projeto comercial, que o projeto comercial, o empresário, ele quer rodar logo o negócio, então são projetos mais rápidos, são obras mais rápidas, porque ele precisa fazer o giro do negócio, né, financeiro. Tem menos, se não for o primeiro negócio da pessoa, se a pessoa já é da área, então tem uma tendência a ser, eu não digo mais frio, mas uma expectativa menos emocional. A casa não, a gente se envolve, né? E a gente sentimento, né? Orçamento, que é uma das grandes dores, né, do meu público, que é prazo e orçamento. E a primeira pergunta que a gente faz quando o cliente chega no escritório é: qual é o seu investimento? Porque é claro que eu preciso ou trazer essa pessoa para a terra, porque às vezes... porque olha, a gente não faz milagre, eu costumo até brincar, olha, se a gente fizesse milagre, eu não tinha um escritório. Eu quero isso aqui, meu orçamento total, não quero saber, fala. Não dá. Né? Mas eu brinco que se a gente fizesse milagre, a gente não ia ter um escritório, a gente ia ter uma tenda, porque não tem condição, sabe? Então tem cliente que a gente tem que trazer para a realidade. Mas pela experiência, né, que a gente já está no mercado há mais de 25 anos, a gente consegue mostrar para o cliente que com o conhecimento que a gente já tem, de outras obras, de outros projetos, aquele investimento é factível ou não. Então, a gente está agora com um projeto de um casal de amigos super queridos e eles têm um orçamento e a gente adaptou para a gente conseguir trazer para a realidade financeira. Qual que é a grande vantagem? Que a gente não cria frustração, né? A gente alinha realmente... Não fala assim, não, isso aqui é impossível fazer... Tem casos que são impossíveis mesmo, que o milagre não vai acontecer, né? Mas, por exemplo, eu tenho um orçamento X e eu quero construir 500 metros quadrados. Olha, com esse valor que você tem, você não vai construir 2 cômodos é possível. Essa área. Então, vamos reduzir a área. E é uma negociação. E a pessoa acaba entendendo que ela pode construir, mas ela precisa abrir mão de alguma coisa, até a gente chegar num denominador comum. Isso é muito legal também, né? Então, de novo, é a gente trazendo o sonho para a realidade. Vamos construir? Porque é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa tirar a ideia do papel e transformar essa ideia no sonho construído. E é isso que eu acho que é muito lindo da arquitetura, que a gente, de fato... ajuda a realizar sonhos. Exato. Né? A gente constrói esse sonho junto, né? Não falando que é impossível, né? Exato. 25 anos já de carreira? Tem um pouquinho mais. Olha, a pessoa não quer revelar a idade. Eu vou chutar, não vou chutar. Você lembra da sua primeira obra? Quando eu me formei, eu me formei muito nova, eu me formei aqui na UNB em 97. E eu fui trabalhar num grande escritório, que era o escritório do Sérgio Roberto Parada, autor do Aeroporto de Brasília, e eu fiquei mais ou menos uns 6 anos e meio no escritório do Sérgio. Os meus primeiros projetos e obras construídas foram junto com o escritório dele. O primeiro inesquecível foi o Aeroporto de Brasília, que eu sou coautora, tive o privilégio, né, de trabalhar e receber generosamente essa coautoria. E foi magnífico. Quando o aeroporto inaugurou a reforma e ampliação, eu entrei naquele terminal de passageiros e assim, sabe quando te falta o ar mesmo? Porque... As pessoas, por que ela está olhando assim, né? Sem entender. E emocionada mesmo, lágrima nos olhos, porque era muita gente que ia usufruir daquele espaço. Quando eu formei, eu tinha essa intenção, sabe? De, eu quero fazer arquitetura que possa impactar as pessoas, que eu possa colaborar com a sociedade de alguma forma. E nada melhor do que uma obra pública desse porte, né? 50 mil metros quadrados, muita gente todos os dias. E aí quando eu entrei, aquela coisa de perder o fôlego, de meu Deus. E eu olhava e falava, nossa, olha isso daqui, esse check-in express, fui eu que desenhei. Eu falei, nossa, aquela cor daquela parede ali, fui eu que defini. E eu desenho, sabe, coisas assim. E pensar como que isso ia beneficiar tanta gente. Muita emoção, né? Muita emoção. Claro que uma ralação muito grande e uma experiência adquirida absurda de profissional, né? Mas uma emoção imensa de poder participar de projetos
como o Aeroporto de Brasília, o Edifício Garagem de Congonhas, que eu também fui coordenadora do projeto em São Paulo, são obras processos que você aprende muito, que você traz muita capacitação, inclusive por trabalhar uma equipe realmente uma equipe que tem várias disciplinas envolvidas. Então, arquitetura, engenharias, desde estruturas, instalações, automação, iluminação, muita gente envolvida, muita responsabilidade, mas na hora que está pronto, e aí não importa a escala, não importa se é o aeroporto de 50 mil metros ou se é a casa de 150 metros quadrados, mas a emoção é a mesma. A emoção é a mesma, você pensar o tanto que você está contribuindo para melhorar a vida da pessoa, ou das pessoas. Sempre uma emoção muito gostosa. Muito. Mas dentro desse mix de emoções, eu vou falar mix porque 25 anos de carreira, sim, não foram só 1, 2, 3, 4, estou falando de várias. Nesse momento, nessa trajetória envolvente da arte, você já pensou em desistir? Não quero mais viver da arquitetura. Que você vai contar pra gente também se você consegue viver só da arte. Eu nunca pensei em desistir. É claro que nem todos os momentos são flores, né? A gente não tem... todos os dias não são vitórias, mas eu nunca pensei em desistir. Porque eu amo o que eu faço. Eu sou professora também, universitária. Em fevereiro vai fazer 22 anos que eu dou aula. E também é uma forma de contribuição, né? Eu sempre acreditei que o conhecimento que eu adquiri nesses primeiros anos, depois de formada, num escritório com tanta capacidade técnica, eu precisava dividir. Porque nem todo mundo ia ter a chance que eu tive de trabalhar com um mestre da arquitetura, com essa capacidade, como é o Sérgio. Então eu queria compartilhar o conhecimento adquirido, porque eu sabia que aquele conhecimento tinha muito valor. Então eu fui dar aula também, caminhando com as duas coisas em paralelo, fazendo projeto e dando aula. Eu acho que se eu não fosse tão apaixonada pelo que eu faço, eu já teria desistido, porque a arquitetura é uma profissão que exige muito da gente. Acho que todas as profissões exigem muito da gente, mas a arquitetura em particular, a gente trabalha com tantas variáveis, pessoas, fornecedores, outros profissionais, é o pedreiro da obra, é o mestre de obra, é o engenheiro, é o fornecedor de móveis, de iluminação, são muitas variáveis. E se você for parar racionalmente para analisar, é para dar errado, porque tem muita gente... Complexo. Porque é muito... Eu achei que fosse mais fácil, não seria esse processo de eu ter que falar com fornecedores, engenheiro... Assim, só para te dar um exemplo, a gente está com uma reforma pequenininha, de um apartamento de 50 metros quadrados agora, que nem é muito a nossa área, porque a gente costuma pegar construções do zero. Mas como é uma pessoa muito próxima, a gente está pegando uma reforma de 50 metros quadrados. É um suado, assim, é muita gente envolvida em 50 metros quadrados, sabe? Então, é simples. É só... Não é. É só fazer eu quero só uma reforma, mas nem precisa de tanto. Não, é engraçado quando às vezes o cliente fala, não, é só um desenho. Não, gente, só um desenho. Ou então, não, você vê para o arquiteto e fala que é só um desenho. Não, e é engraçado às vezes o cliente fala, não, é só um rabisco. Não, gente, rabisco. A criança rabisca, o arquiteto risca, porque o risco tem intenção, né? Mas nunca é simples, sabe? Então, se fosse para eu desistir, eu já tinha desistido há muito tempo. Porque são complexidades, tanto para fazer o projeto sair do papel e virar realidade, quanto para a gente dar aula para meninos que estão entrando com 17, 18 anos, você quase tem que pedir, por favor, vamos aprender arquitetura, né? Porque muitas vezes naquela idade, nem sabe o que ele quer fazer da vida, né? Às vezes é o incentivo dos pais. E a arquitetura também não é um curso simples. Exige muito da gente também de tempo, de dedicação, porque é um curso trabalhoso, né? E acredito, dentro desse olhar, eu também acredito que dar a aula, ensinar também é uma forma de arte, né? A gente também tem que dar nossos pulos, né, para dar aula. Por que você acha que dar aula também é arte? Porque eu acredito que a arte é uma expressão.
né? Então, é todo tipo de expressão. O jeito que a gente se veste é uma expressão, o jeito que a gente corta o cabelo é uma expressão, o jeito que a gente fala é uma expressão. Então, tudo, para mim, tem esse viés. Quando a gente está dando aula, a gente tem que colocar para fora, né, tudo que a gente se alimentou antes. Só que você precisa articular esses elementos para você fazer com que a pessoa absorva aquela ideia. Então, é uma forma da gente também se expressar, se colocar no mundo, né? Digamos assim. Uau! Arquitetura são 5 anos? 5 anos. Aquele aluno que já está ali no 3º ano. Esse daí, ele está no ponto de desistir. Tá ali, vamos pegar então o 4º ano, né? É melhor. Quando você está ali corrigindo os desenhos, você consegue identificar, ter aquele feeling, eu acho que ele vai sair muito bem, ou ela vai sair muito bem, ou aquele traço que você fala, eu acho que ele está indeciso, pode desistir quando terminar, falar, por que eu fiz arquitetura? Você consegue ter esse feeling, identificar os alunos? Eu vou te dar um exemplo, não comentei aqui ainda, mas eu sou mãe de filhos gêmeos, né? Os meninos estão com 21 hoje. O Thiago faz Direito e o Matheus entrou para Arquitetura. Foi meu aluno no semestre passado. A influência da mãe, gente. Às vezes as pessoas falam, você não fez ele desistir. Eu, não, gente, a arquitetura é tão bonita. Mas, vendo o interesse, a curiosidade dele, é claro, né? Não só como professora em sala de aula, mas aí dentro de casa ou num trajeto de um lugar para o outro, num deslocamento, passando pela cidade, ele fala, mãe, como é que aquilo fica em pé? Olha aquela caixa d'água, nossa, olha o desenho dessa esquadria. Então você vê que ele tem essa curiosidade. Ele está agora no 3º semestre. E é muito bonitinho, sabe? Eu fico emocionada mesmo de ver a curiosidade que ele tem, a capacidade que ele está desenvolvendo, de querer entender o sistema construtivo para ele poder representar bem no desenho. Ele sabe o impacto que isso vai ter lá na frente na obra. Ele entende essa relação. Então, eu olho para o desenho dele, para um aluno que está no 3º semestre e falo, é muito bom. Já é muito bom. A gente consegue distinguir o desenho de um aluno que está se alimentando de projetos, de referências. Está se aperfeiçoando, né? Está buscando exatamente aprender mais, né? E eu acho que o grande lance não é ter a mãe arquiteta. O grande lance é o aluno que quer saber mais, que tem essa curiosidade, que está buscando, que quer se alimentar. Tem essa sede mesmo, né? Que está aquela insatisfação, aquela fome, que você quer sempre saber mais. Essa acho que é a grande diferença. E a gente consegue perceber no desenho, porque o desenho é uma expressão. Mesmo sendo um desenho técnico, ele é uma expressão e é uma forma de comunicação. Então, a forma como você se comunica vai dizer se você se comunica bem ou mal. E o desenho é exatamente isso. O desenho técnico de arquitetura. Mas isso aqui não é só linha, não é só medida. Não, tem muita organização, diagramação de papel, de prancha, para você saber distribuir bem as imagens, os produtos gráficos naquele papel, para que quem for ler aquele desenho tenha uma facilidade na leitura. É que nem você pegar um livro que é bem escrito, uma história bacana, com toda uma conexão entre personagens, e o outro que é ruim, é desconexo, é a mesma coisa. Você pega, você começa a ler, você fala, não tô gostando. Do outro você pega e fala que você quer terminar, e você leu 4 páginas, 5, eu falo só mais um que eu vou dormir, você tá ali, você acorda, você quer saber mais sobre a história, né? Desenho técnico é assim também. Pode parecer que não, mas desenho técnico é assim também. E é isso, né? A arquitetura tem essa coisa de você conseguir juntar a técnica com a arte. Porque a gente lida com o belo. Eu acho totalmente envolvente, né? Porque começa desde uma conversa, dessa expressão de comunicação com o cliente, do desenho, né? Do rabisco, né? Não é do rabisco. Do risco ali até o trabalho final, né? Que tem várias etapas até a conclusão da obra, né? É um processo longo, como eu falei, é um casamento mesmo.
Então, é justamente esse encontro da técnica com a arte que faz a arquitetura ser tão completona. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei na faculdade, de um arquiteto chamado Bruno Zevi, e ele falava que a arquitetura é a única arte que a gente não pode negar, porque você pode não gostar de pintura, então você não vai ao museu. Você pode não gostar de música, você não liga o som do carro. Você pode não gostar de escultura e você também não frequenta, mas a arquitetura você não tem como negar, porque você está no espaço, você vive no espaço, você dorme no espaço, você acorda no espaço, você se desloca no espaço, você vai para o trabalho no espaço, então não tem como você negar a arquitetura. E na medida que você percorre a arquitetura te modifica e você modifica a arquitetura. Não é maravilhoso isso? Uau! Que aula, tá vendo aí, né, gente? Estão acompanhando, porque eu estou aqui, ó, querendo mais conhecimento. Você falou do Thiago, agora eu vou entrar na tua vida pessoal, na área pessoal. Você tem gêmeos, mas me conta um pouquinho como é que é ter gêmeos. Um entrou, né, na sua área da arquitetura, o outro para o direito. Como é lidar com gêmeos? Conta um pouquinho da tua vida, o que você gosta de fazer, para desopilar um pouquinho, falar, essa aqui é a minha área que eu preciso me conectar comigo mesmo, que eu preciso descansar. Olha, sobre ser mãe de gêmeos, primeiro é uma surpresa você ficar grávida de gêmeos quando você não tem caso na família. Eu até brinco que, você já viu japonês gêmeo? Não precisa ter japonês gêmeo, porque todo mundo já é parecido mesmo. Mas... Eu não queria brincar não, mas é muito engraçado isso. Você consegue identificar? Porque... Não é? Mas eu fiquei grávida, eu tinha 30 anos e foi maravilhoso essa notícia de que eu ia ter filhos gêmeos. E filho é uma coisa mágica, né? A gente tem, realmente, o amor materializado fora de você, se chama filho. E a gente se torna uma pessoa melhor, um ser humano melhor, porque eles existem. É isso. E eles são dois caras maravilhosos, são homens muito íntegros e muito bacanas, assim, a gente conversa muito fácil. Hoje, né, eles com 21, a gente vê que tudo que a gente fez lá atrás deu certo, sabe? E então, eu acho até que eu não teria, se eu não tivesse gêmeos, eu acho que eu não teria tido mais filhos, mas Deus me abençoou mesmo. Deixa eu te dar logo 2, que aí você já... E também por causa do meu perfil narcisista, afinal de contas, o narcisista ele tem que ter a vida mais complexa também, né? Então, vieram 2, eles têm personalidades totalmente diferentes. O Thiago é todo mais artista, mais emocional, o Matheus é todo mais analítico, e eu falo que o que falta em um tem no outro. E as pessoas falam, são gêmeos, são idênticos, não, são iguaizinhos, não, gente, até na personalidade. Um é branquinho, outro é moreno. E Thiago puxou muito a família do meu avô alemão, alto, bem branquinho, cabelo mais escuro, assim, mas ele é todo emocional, todo artista. E o Matheus não, o Matheus é todo mais analítico, né? Então, e quando... As estaturas são diferentes, né? Eles são, o Thiago é bem mais alto que o Matheus, mas eles são muito parceiros também, isso é muito legal. Desde criança eles são muito parceiros e muito cúmplices também, né? Tem coisas que eles conversam entre eles que desde pequeno eu não faço ideia do que rolou ali, né? O que é ótimo também, essa confiança um no outro, né? Então, ser mãe de gêmeos, o começo é muito difícil, muito difícil, muito trabalho, né? Às vezes amamentar 2 ao mesmo tempo. Como é que eu seguro? E eu lembro que eu dava 24 mamadas por dia. Uma só coisa doida. Eu tinha que anotar no caderninho, tipo, quem mamou, gente, que horas que mamou, pra você não confundir. Pra controlar. Muito louco isso, né? Mas era uma operação mesmo, né? Mas deu tudo certo. Colocou a roupinha diferente para saber quem é quem, para não se perder? Ah, sim, eu nunca vesti os meninos igual, nunca. Sempre tava com cor diferente, mas eu queria sempre criar uma identidade, não queria... Porque... tudo bonitinho, todo mundo igualzinho. Até porque não tô julgando, criticando quem faz isso, tá? Mas eu achava que era importante eles criarem uma identidade. Exato. E até na escola, quando teve a oportunidade de ter 2 turmas no mesmo ano, eu separei para eles, inclusive, terem círculos de amizades diferentes.
que eu achava que era importante cada um desenvolver a sua personalidade, né? Você fez outra pergunta, mas eu esqueci. Tô tentando resgatar aqui da minha memória. O que você gosta de fazer para desopilar, para descansar, para fazer o meu momento? Então, eu amo ler. Adoro ler. Hoje até de manhã, quando eu acordei, eu falei, gente, eu preciso dar um jeito aqui nessa minha mesa de cabeceira, porque eu acho que eu vou ter uns 8 livros que eu estou lendo simultaneamente. Você gosta de ler vários? Porque eu não gosto. Eu gosto de ler um livro, terminar ele e depois começar outro. Eu já fui assim, mais disciplinada, mas agora agora não, já tem alguns anos que eu leio vários ao mesmo tempo e de temas diferentes. Então eu leio um romance, leio um livro técnico, leio um desenvolvimento pessoal e leio um filosófico, sabe? Então eu vou misturando as coisas. Enfim, adoro ler, adoro. Para mim não só um momento meu, mas um momento que eu consigo talvez até viver outras vidas, sabe? De você estar... Você entra ali mesmo no que você está lendo, né? Sai um pouquinho... Entra um pouquinho dentro da caixinha, né? E você se conecta... A gente se conecta com a gente mesmo e a gente viaja junto com o personagem, tem muitos insights... E eu sempre fui muito inquieta, né? Sempre tive essa insatisfação eterna de eu quero saber mais, me mostra o que eu quero saber, sabe? Então eu sempre tive muito isso. Então o livro me alimenta muito, adoro. E essa leitura? É sempre introspecta, somente no seu quarto? Ou você gosta de ir para outros ambientes, livrarias, cafeterias, para ler e ao mesmo tempo estar ali socializando? Não, o livro, a leitura é no meu quarto. O café eu adoro. Adoro ir para um café, adoro estar com minhas amigas, né? Adoro conhecer as pessoas. Gosto de... O que eu gosto de fazer para... Né? Não só para me alimentar, né? Desculpa, não só para socializar, mas para me alimentar. Eu adoro arte. Então eu gosto de assistir um balé, gosto de ir para show, gosto de ir para teatro, de museu. Isso é uma coisa que eu adoro. E eu morei na Itália... fui fazer um curso de design de interiores em Milão e conhecer a cidade, passear na cidade, ver os prédios, ver o desenho na calçada, ver o desenho do bueiro, ver o desenho do poste, o desenho do corrimão, só coisa de gente doida, né? Mas além disso, de entrar nos espaços e ver o museu, a obra, o que aquele artista pensou, a luz daquela tela, eu adoro. Isso me alimenta muito, muito. Então foram meses... O olhar artístico mesmo, né? Foram meses de extremo conhecimento, né? Me alimentando diariamente, porque eu adoro isso. Porque a arte é uma expressão do ser humano num determinado momento histórico. E aí, através daquilo, você consegue... É como se você se reportasse àquele momento histórico e você começa a entender o modo de vida daquelas pessoas naquele momento, né? Você começa a entender como que funcionava a sociedade. A arquitetura tem muito disso também, né? Por exemplo, se você olhar as catedrais, você entende um sistema construtivo que era possível naquele momento. Por que a parede era daquela largura? Por que as janelas eram pequenininhas? Então, é muito isso. Você começa a entender um modo de vida de uma sociedade quando você está ali passeando. Amo isso, adoro. Se eu pudesse, eu viajava muito. Você como arquiteta, com esse olhar, quando você vê um quadro, você já viu esse quadro inúmeras vezes, toda vez você consegue sentir um sentimento diferente, uma expressão diferente? Ou é sempre a mesma sensação? Porque tem pessoas que falam, toda vez que eu olho para esse quadro, me remete a algo, eu consigo ver uma coisa diferente. É como um livro. Se a gente pegar esse livro... Lê uma vez, tudo bem. Você lê a segunda, você já entende. Eu não vi isso. Lê a terceira, então, por mais que você leia 4 vezes o mesmo livro, você consegue ter percepções diferentes. É verdade. Na arquitetura também é assim? Você consegue ver um quadro, uma obra e fala assim, aqui me remeteu isso. Eu fui de novo e falei, gente, que interessante. Eu não tinha percebido isso. É assim também? Com certeza. Do mesmo jeito que o livro, cada vez que você lê, você desperta alguma informação diferente em você, né? Na arquitetura também.
assim como na arte, se eu estou vendo uma tela, e às vezes até é uma tela que às vezes eu tenho em casa, por exemplo, eu olho e falo, nossa, eu não tinha percebido tal detalhe nessa tela. E na arquitetura, que aí eu acho que é uma coisa incrível, porque a arquitetura é feita do edifício e do que está em volta do edifício, sim, ou do que está dentro, e como que esse espaço interno dialoga dependendo do horário do dia, porque bate um sol, então o sol incide de um jeito, aí você vê uma sombra que não fazia em outro horário, aí você descobre um detalhe. Então, toda vez que você visita um prédio em arquitetura, cada vez que você vai, você percebe um detalhe diferente. Então, por exemplo, acho que foi semestre passado que eu levei o Matheus, que é meu filho que faz arquitetura, eu levei ele para conhecer o Palace. Porque ele já conhecia de livro, mas ele nunca tinha ido. Na verdade, ele tinha ido quando ele era criança, porque eu levei os meninos para fazer um tour arquitetônico quando eram pequenos, e é isso que é legal, porque eles vão despertando, né? Mas, obviamente, ele não se lembrava. E agora ele foi com olhos de estudante de arquitetura. Cada vez que eu vou, eu olho para aquilo e falo, nossa, olha isso daqui. E explicando para ele o prédio, né, mostrando os detalhes, eu também vou redescobrindo a arquitetura do prédio. Então é muito rico, porque é isso, se você vai de dia, você tem uma percepção, se você vai à noite, você tem outra percepção. Porque a arquitetura é um jogo de luz, de sombra, de textura, de material, de ritmo, de elementos. Também assim com as cores? Também. Tem cor que você consegue, aplicando a cor em determinado elemento, você consegue dar uma sensação de profundidade maior, você consegue soltar um elemento do outro. Vou te dar um exemplo. Nos palácios da Praça dos Três Poderes, se você for observar, as esquadrias, né, as janelas, elas não estão no limite, no mesmo plano da cobertura, elas estão recuadas. E o vidro não é um vidro transparente, ele é um vidro meio cinza, assim. Quando você olha à distância, ele fica preto. Então ele cria um plano mais profundo, e aí solta toda a cobertura que é branca, de mármore branco, solta desse fundo preto, e aí você cria destaque entre um elemento e outro. Então, tudo é intencional, sabe? Tudo vai comunicar, nada vai ser por acaso. O desenho da esquadria vai ter um ritmo, porque esse ritmo faz com que a gente tenha uma percepção de equilíbrio, manda uma mensagem para o nosso sistema nervoso central. Então, ou seja, tá vendo como a arquitetura é arte também? Não está desvinculado. Uau! Para um estudante que está pensando em iniciar o curso de arquitetura, que conselho você daria? Nossa, essa pergunta é difícil, porque o que eu falaria? Na verdade, eu vou te responder contando uma história. Quando eu fiz vestibular, em 92, eu tinha só 17 anos, e aí fiz o vestibular e fui viajar com uma amiga que ia fazer vestibular em São Paulo, e de lá a gente foi passar férias, um mês de férias na praia, na casa da família dela. Quando a gente chegou na praia, um dos primos dela estava no terceiro semestre de arquitetura. E a gente virava à noite conversando na varanda e ele falando sobre o curso de arquitetura, sobre a arquitetura. E eu fiquei apaixonada por aquilo, porque eu olhava e via o olho dele brilhando. E eu pensava, é isso que eu quero para mim. Eu quero fazer algo profissionalmente que faça o meu olho brilhar. Então, o que eu diria para um aluno que está pensando em entrar no curso de arquitetura? Escolha algo que faça o seu coração cantar. Porque a arquitetura é uma disciplina complexa, é muito trabalhosa, ela é muito prazerosa. Eu até digo que o arquiteto é aquele profissional que tem prazer em criar um problema para ele ter um prazer maior em resolver o problema. Mas é muito prazeroso, é gratificante você ver a alegria das pessoas quando elas estão habitando aquele espaço ou num espaço público como o aeroporto, como elas estão usufruindo daquele espaço, como a arquitetura melhora a vida das pessoas, da sociedade, da comunidade que você vive. E, de novo, porque a arquitetura é ferramenta de transformação da realidade, do ser humano, da sociedade, mas não é um curso fácil. Então, escolha algo que faça o seu coração cantar, mas dê espaço no seu coração
para que realmente a arquitetura consiga invadir e você ser mordido por esse bicho aí, sabe? Porque a gente precisa sentir a arquitetura nas entranhas, assim. A arquitetura é de dentro para fora. Ótimo. Agora eu sou sua cliente. Meu Deus. Estou na dúvida, não sei qual escritório eu vou, não sei que arquiteta eu vou contratar. E cheguei ao seu escritório. O que você falaria para me convencer que dentro da arquitetura que você oferece, desse sonho que você pode me ajudar a realizar, tem arte envolvida? Quero ser sua cliente. É claro que nunca vai ser uma única palavra, uma única frase que vai te fazer ter essa percepção, né? Mas é justamente essa... Porque, geralmente, o projeto de arquitetura, ele envolve um investimento alto. Então, quando o cliente chega, ele precisa se sentir confiante. Mais do que a arte, ele vai querer a beleza? Sim, não resta nenhuma dúvida, mas ele também está buscando principalmente a confiança e a credibilidade de que ele vai conseguir construir o sonho. Porque, como eu falei, o meu cliente, o cliente de arquitetura, ele tem duas grandes dores, que é prazo e orçamento. E ele precisa se sentir seguro, especialmente no orçamento. Porque muitas pessoas passaram metade da vida juntando dinheiro para poder construir o sonho. Então a gente precisa carregar um pouco essa informação técnica, porque essa pessoa precisa se sentir segura para dar o próximo passo. As questões de linguagem, né, da arte, da cara que vai ter a arquitetura, a gente vai conversando, na verdade, sobre o que a pessoa está trazendo para a gente, porque o projeto não é nosso. Enquanto arquitetos, nós somos autores, mas a gente não é o proprietário do projeto. Esse projeto precisa expressar quem a Rayane é, e não quem a Suiene é. Então, eu vou buscar elementos em você sobre essa questão artística, sobre que na arquitetura a gente vai chamar de linguagem, para que eu possa daí te fazer uma devolutiva, né? Então, quais são os elementos que você traz para a gente que a gente vai te devolver em forma de arte, né? Mas abordando a questão técnica para você se sentir segura do investimento que você vai fazer, porque realmente a gente quer tirar do papel. Para a gente não, eu não tenho nenhum interesse que você venha, faça um projeto comigo e depois guarde esse projeto na gaveta. Eu quero que você construa esse projeto. Eu não vejo valor, e você também não vai ver enquanto cliente, se esse projeto ficar na gaveta, né? Então, eu preciso te dar essa segurança de que o seu sonho vai ser construído. A sua vida vai mudar por causa do espaço que você vai edificar. Qual o nome do seu escritório? Nós nos chamamos Todo Arquitetura. E o Todo Arquitetura, algumas pessoas falavam, mas não é to do? Eu não, gente, não é um to do. Eu sou a pessoa da lista também, mas não é um to do list. O Todo Arquitetura é justamente esse olhar do todo, do conjunto, um olhar sistêmico. O todo é sempre feito de partes. Então, não só as partes são as pessoas, a contribuição, a colaboração de cada um, mas também esse olhar de conjunto, de que está tudo interligado. A gente acredita muito nessa visão de teia. Se eu mexo um nó dessa teia, eu vou impactar todo mundo. E como eu falei que a arquitetura é uma disciplina complexa, eu tenho muitos bracinhos nessa teia. Eu preciso ter uma visão de conjunto para saber que a decisão que eu estou tomando em projeto vai impactar no projeto de outros colegas de outras disciplinas e também vai impactar em orçamento, em prazo, no meu cliente, porque eu também considero que o cliente seja parte da minha equipe, porque ele está alimentando o projeto com informações, né? Então, o todo é justamente essa visão holística, essa visão sistêmica de que eu preciso enxergar um conjunto para que aquilo não vire um Frankenstein em todos os sentidos, né? Vocês estão vendo aí, né? Eu já anotei aqui, toda arquitetura. Toda arquitetura, comunicação, linguagem, arte. Queria que você deixasse uma mensagem final, e aí é com você, se você vai envolver arquitetura, se você vai envolver arte, mas agora com você,
para a gente fazer aquele final com muito glamour, muito com chave de ouro, vamos dizer. Bom, acho que é importante dizer que, repetindo aqui, né, as palavras do arquiteto Bruno Zev, a arquitetura é a única arte que a gente não pode negar. Então, sendo assim, que a gente se permita se deixar transformar pela arquitetura, que a arquitetura possa contribuir para que vocês tenham uma qualidade, vocês não, né? Todos nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, para que a gente perceba o quanto que o espaço pode definir quem são as pessoas, o que as pessoas fazem. Eu costumo dizer para os meus alunos, olha a importância que o nosso lápis tem. A gente define como as pessoas vão viver, por onde elas vão andar, por onde elas vão passar, como que elas vão se portar, né? Então, permitam-se que a gente tenha espaços de mais qualidade. E a gente precisa olhar principalmente para o que a gente tem culturalmente, que é muito forte. A arquitetura brasileira é uma arquitetura de muita qualidade, né? Na raiz, na essência, a gente tem muita qualidade arquitetônica. A gente não precisa olhar para fora para importar nada. Ao contrário, quanto mais a gente olhar para quem a gente é, para as nossas raízes, para a nossa essência, mais a gente vai estar sabendo lidar com o clima, com o sol, com a incidência de sol que a gente tem, aproveitando os ventos, o terreno, a declividade do terreno, fazer com que tudo isso contribua para que a gente tenha espaços de mais qualidade, para oferecer, para devolver para a comunidade uma vida melhor. Uau! Muito obrigada, Su. Eu chamo assim, gente, porque é minha amiga. Íntimas. É verdade. Muito obrigada. Eu que por te você ter agradeço. vindo aqui, por ter enriquecido mais o nosso Podiarte. E, gente, o recado aí da Su está aqui para vocês. Assistam, comentam, compartilhem e ative o sininho para receber a arte em primeira mão. E vocês estão vendo a arquitetura e a arte de mãos dadas.